Balança, mas não cai. Por mais que o torcedor rubro-negro queira que o Guto Ferreira vá cair nesse momento, seria uma decisão totalmente esdrúxula tirar o treinador nesse momento. O cara chegou a 3 semanas, gente. São 4 jogos. Como é que você vai demitir um cara desse jeito? Só o que você vai gerar de passivo para pagar por causa de 3 semanas. E não é só isso. Precisa identificar o problema do grupo do esporte. Não é só o treinador. Será que o grupo não está insatisfeito com a saída do Mariano Souza? Isso precisa ser conversado, isso precisa ser entendido. O fato é que o esporte não está jogando um bom futebol na era Guto Ferreira. O Guto é um cara naturalmente mais defensivo do que o Mariano Souza? Sim, é mais defensivo. Mas eu acho que tem que ter muita calma, porque a culpa não é só do Guto. Não é o esquema do Guto só que está fazendo tudo isso acontecer lá no esporte. É preciso que o esporte tenha paciência, o torcedor tenha paciência, a diretoria analise os acertos, erros, muita conversa entre os jogadores, entre os diretores, oxigenar o grupo, mexer mesmo, cara, mexer mesmo, mudar 3, 4, 5 jogadores aí para ver se a coisa muda, porque o fato é que os jogadores que aí estão não estão rendendo bom futebol e o esporte precisa de mudança e esse momento é um momento importante para o esporte. Final do primeiro turno, começo do segundo turno, o esporte vai precisar render. Ele tem 32 pontos em 20 jogos disputados, só faltam 18 jogos, precisa fazer mais 32 pontos e para isso é precisar aumentar o rendimento em relação ao que foi no primeiro turno. Um jogo muito ruim com o time do Coritiba, o rendimento assustou, não foi só o resultado. Se o esporte briga, vai, perde, faz um gol, leva outro, uma falha aqui, uma falha ali, e toma um gol no final e perde por, sei lá, 2-1, 3-2, seria um cenário. Mas o que a gente viu foi o esporte jogando muito pouco, o esporte buscando muito pouco, se entregando muito pouco, sem respeitar as diretrizes do treinador. Então, assim, fiquei muito preocupado com o que eu vi em relação ao esporte nessa partida, a disciplina tática, a marcação, a entrega, tudo que foi visto dentro de campo mim foi terrível. Culminando com o Castan, né? O Castan é um cara que meio que simboliza o momento que o esporte está vivendo. Um cara sem entrega, sem dedicação, não tá nem aí, já falhou uma vez, falha de novo e segue o jogo. Parece que ele não se incomoda de falhar, né? E qualquer jogador no lugar dele, principalmente com a experiência que ele tem, iria evitar algumas jogadas que ele continua fazendo. É como se para ele tanto fizesse, não vai ser o esporte que vai mexer com a carreira ou com a história do Castanho, que é uma história muito bonita no futebol, mas eu acho que se ele está cometendo esse erro nesse momento. No gol do Coritiba, ele falha inúmeras vezes, mas inúmeras. Primeiro, ele dá um carrinho numa bola que não é dele. Segundo, o carrinho que ele dá é devagar, a bola sobra para o outro jogador do Coritiba. Terceiro, ele já atrapalha o primeiro cara que ia pegar a bola e ele deu o carrinho, né? 3 erros. Aí a bola sobrou, aí quando cai, ele cai no chão e fica com as 2 mãos para trás no chão, sentado. Ele não levanta imediatamente, ele demora. E aí quando ele demora para levantar, chega a botar as 2 mãos no solo, ele chega atrasado na segunda bola. E aí ele dá outro carrinho estabanado no lance e atrapalha de novo, porque o outro jogador estava chegando na marcação, em pé, sem cair, fechando o ângulo. E ele entra na frente do jogador que não consegue chegar na bola e ainda dá um carrinho estabanado. Então foram inúmeras falhas do Castan no mesmo lance. Então ele está num mau momento, não está marcando bem, não está jogando bom futebol, beleza. Agora, 2 coisas. Primeiro, o torcedor começa a vaiar. Para quê? O que é que vai mudar no desempenho do Castan se o torcedor vaiar do jeito que vaiou? Se a cada momento que ele for tocar na bola, o torcedor vaiar. Vai mudar em quê? Eu não consigo entender a forma que o torcedor do esporte nesse momento ele reagiu. Foi uma reação adversa ao clube, né? Às vezes a gente diz algumas coisas na nossa vida muito mais para satisfazer o ego, tipo, ufa, botei para fora, do que para resolver o problema. Foi isso que aconteceu. Isso não resolve o problema. Vaiar desse jeito não resolve o problema. Aí o Castan ficou pegando na bola, cada vez que ele pegava, a torcida pegava no pé dele, vaiava, e aí ele errava. Mais ainda. E o outro erro para mim, maior de todos, para que o Guto tirou o Castan, cara? Castan tem 30 e tantos anos, é um cara experiente, é um homem barbado, dono da sua vida. Vai se abalar porque tá vaiando. Aí o Guto vai querendo ser o paizão e tira o cara, queima o cara, na verdade. Eu, no lugar de Castan, eu tô puto com o Guto. Eu, no lugar de Castan, digo, não me tira, pô. Me deixa jogando. Vai tirar por quê? Vai tirar por quê? E aí fica a grande dúvida, né? O Castan vai ficar chateado ou não com o Guto? E fica uma dúvida muito maior nesse momento, que eu queria saber, mas infelizmente eu não tenho essas informações, que são informações de dentro do esporte. Será que o grupo do esporte está rachado?
Será que o grupo do esporte está incomodado com a saída do Mariano Sosso? Alguns jogadores até deram declaração, o Fabrício Domingos agradeceu o Mariano Sosso por tudo que fez por ele. Tem jogadores com certeza que estão chateados com a saída, mas aí a ponto de influenciar o seu desempenho a partir daí, é isso mesmo? E o que é que pode ser feito? Para mim, conversa. A diretoria do esporte precisa conversar. Primeiro que esqueceu o Sosso. O Sosso não vai voltar, já está em outro clube lá no Peru. Não vai voltar, então esquece o Sosso. A primeira coisa que tem que ser feita. Segundo, gente, o Guto precisa de apoio, cara. O Guto não precisa de vaia. O Guto não é... se a turma vaiar e o Guto for demitido, não muda nada na vida do Guto. Pelo contrário, veio aqui, fez o acordo dele financeiro, vai receber o dele que está aqui, porque recebe, não muda nada. O Guto não depende do esporte, nem o esporte depende do Guto. Mas nesse momento, é melhor o esporte tentar um Guto buscando alternativas do que botar o Guto para fora. E vai cometer o mesmo erro. A paciência que não teve com o Mariano Sosso, também não vai ter com o Guto. Né? Vai tirar o cara antes de maturar o cara até o final. Né? Eu acho que o Guto tem como render, fazer o esporte render ainda. Eu não tiraria o Guto Ferreira nesse momento, porque para mim o problema não é só o Guto Ferreira. Para mim, o grupo de jogadores tem problema, é preciso conversar com os jogadores para entender. Alguns não vão ser convencidos de voltar a jogar futebol, alguns precisam realmente ser encostados, alguns precisam ir para o banco de reservas, alguns precisam ser tratados da forma que o momento pede. É isso que eu entendo em relação ao esporte nesse momento. O que não pode é simplesmente tirar o Guto e achar que a partir de amanhã vai estar tudo maravilhoso. O Guto saiu, agora o esporte vai voltar a crescer, o esporte vai voltar a jogar... Não vai. Porque se o ranço é pela saída do Sosso, o ranço vai continuar. Que a saída do Guto não faz o Sosso voltar. Então é preciso que se identifique qual o problema que está acontecendo para se tomar uma decisão. E torcedor do esporte, agora vai para você essa reta final do meu comentário aqui. Tenha paciência. Júnior, mas a gente está na Série B desde 2019, 2018. Calma. Quem está aí não tem culpa do esporte estar esse tempo todo na Série B. Não tem. Foram erros e mais erros, desmandos e mais desmandos que colocaram o esporte onde estão. Então, assim, agora tem que ter calma e paciência. O Guto Ferreira pode não ser a melhor opção para o esporte, mas é uma boa opção. O Guto Ferreira, ele sabe o que está fazendo. O Guto Ferreira já conseguiu a vaga. O Guto Ferreira já conhece a torcida do esporte. O Guto Ferreira já conhece Recife. O Guto Ferreira já conhece a Série B. Então, eu não demitiria o Guto Ferreira. E eu, se fosse o torcedor do esporte, eu apostaria as fichas no Guto Ferreira. E não na chegada de um novo treinador, que a gente não sabe nem quem é, nem como vem, e nem se iria resolver o problema do esporte nesse momento. Beleza? Se inscreve no nosso canal, Júnior Medrado Oficial, ativa o sininho das notificações e a gente vai estar sempre levando conteúdo bom para vocês. Um abraço, gente. Até a próxima oportunidade. Tchau.